O retículo endoplasmático, ele apresenta-se como uma rede de pequenos tubos ou túbulos, né? E algumas vezes você vai identificar em bibliografias o termo túbulos, por conta da dimensão dos mesmos. E esses túbulos, eles são envolvidos por membranas, né? Então, a membrana de mesma constituição da membrana plasmática das células e que se estendem da membrana do núcleo para todo o citoplasma. Então, o retículo endoplasmático ele surge nas proximidades do núcleo, obviamente que para captar moléculas que estão vindo deste último, e se estende por todo o citoplasma. Essa organela apresenta-se como sendo a maior das organelas na maioria das células eucarióticas, tá? De forma que é possível que o espaço ocupado pelo retículo endoplasmático chegue a o equivalente a 10% do volume total da célula, né? Então, realmente, o fato do mesmo funcionar como via de transporte de substâncias, uma das suas funções é transportar substâncias através do citoplasma da célula, faz com que o mesmo acabe se ramificando muito e, por conta disso, ocupando até 10% do volume total da célula. Existem 3 tipos de retículo endoplasmático nas células, tá, gente? Os quais são representados pelo retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma, coberto por ribossomos na sua face externa do retículo, tá? Então, uma grande quantidade de ribossomos aderidos à membrana externa do retículo endoplasmático rugoso, como vocês podem perceber aí na imagem, diretamente relacionado com a síntese de proteínas. O retículo endoplasmático rugoso, ou ergastoplasma, por conta da combinação com os ribossomos, está relacionado com a síntese de proteínas. O outro retículo é o retículo endoplasmático liso, e esse é desprovido de ribossomos. Está diretamente relacionado com o metabolismo dos lipídios. E por último, um retículo endoplasmático, que talvez vocês não tenham escutado falar, chamado retículo endoplasmático transicional, de onde parte as vesículas, né, as bolsinhas contendo as substâncias produzidas tanto pelo retículo endoplasmático liso quanto rugoso. O transicional é de onde partem as vesículas contendo as substâncias produzidas por ambos os retículos e enviadas para a organela chamada complexo de Golgi. Então seria aquela parte ali do retículo endoplasmático que se posiciona em direção ao complexo de Golgi e por onde saem as vesículas contendo as substâncias. Então esses 3 tipos de retículos seriam os encontrados dentro de nossas células. Na imagem temos exemplos de células pancreáticas que secretam enzimas digestivas para o intestino delgado, de forma que a maior parte das proteínas sintetizadas, gente, por estas células são proteínas secretadas. Então, a célula sintetiza as proteínas e essas proteínas são mandadas para fora das células, né? São glândulas, uma reunião de células secretoras. Então, a maior parte das proteínas sintetizadas por estas células pancreáticas aí, são enviadas para fora da célula. A gente tem exemplos destas células que sintetizam substâncias e enviam para fora da mesma, as células alfa e as células beta, que sintetizam, respectivamente, os hormônios glucagon e insulina, hormônios que estão relacionados aí com o controle da glicemia no sangue, que nós já falamos em aulas anteriores. Então imagine, inicialmente essas células elas foram submetidas a um ambiente enriquecido com aminoácidos. Esses aminoácidos eles eram radioativos e as mesmas foram mantidas por um tempo equivalente a 3 minutos nesse ambiente repleto de aminoácidos radioativos. O resultado foi a marcação de proteínas recém-sintetizadas no retículo endoplasmático rugoso. Quando eles revelavam a imagem dessas células em autorradiografia, eles percebiam que a radioatividade brilhava, após esses 3 minutos de exposição a aminoácidos radioativos, brilhava especificamente no retículo endoplasmático rugoso, que é isso que você está vendo na primeira imagem, né? Facilmente identificada aí na primeira imagem, da esquerda para a direita, a primeira imagem, se você está conseguindo ver aí. Em um segundo momento, eles observaram que a marcação ela já ia se dar em outra região. Então, esperaram mais um tempo, tiraram, na verdade, as células do ambiente enriquecido com aminoácidos radioativos e botaram em um ambiente apenas com aminoácidos.
não radioativos. A síntese, obviamente, de proteínas continua a acontecer e o processo normal de secreção celular também. Então, nesse segundo momento, eles já identificaram aquelas proteínas marcadas com aminoácidos radioativos que logo no início estavam no retículo endoplasmático, depois de um tempo, depois de alguns minutos, foram radiografadas dentro do complexo de Golgi. Em um outro tempo mais à frente, um pouco mais prolongado, era possível perceber a presença dessas proteínas no interior de vesículas secretoras, né? Ou seja, já sendo eliminadas pelo complexo de Golgi e nas proximidades da face interna da membrana plasmática da célula. Então, só estavam se aproximando da membrana da célula pela parte de dentro. Na eminência, ou seja, quase acontecendo de se fundir com a membrana plasmática para eliminar a substância para o meio extracelular. E aí o que acontece é que essas descobertas, elas definiram a estrutura da chamada via secretora, que é a via utilizada pelas proteínas para serem secretadas, né? Com o polipeptídeo, ou seja, a proteína saindo do retículo endoplasmático rugoso, passando para o complexo de Golgi, sendo empacotada em vesículas secretoras e encaminhada para o exterior da célula, para a parte de fora da célula, meio extracelular. Em casos particulares, em algumas situações, é possível que as proteínas não sejam liberadas em vesículas, tá, gente? Quando são necessárias, por exemplo, no interior do próprio retículo ou do complexo de Golgi. Aí, nesse caso, elas não são empacotadas pelo retículo, pelo complexo de Golgi, não são enviadas para lugar nenhum, se mantêm dentro das estruturas das próprias organelas, por mecanismos que não necessariamente a gente vai comentar agora. Proteínas sintetizadas por ribossomos livres, aqueles que estão dispersos no citoplasma, tendem a permanecer no próprio citoplasma, ou citosol, né, como também é conhecido. Ou são transportadas para destinos como o núcleo da célula, as mitocôndrias, os cloroplastos e até mesmo os peroxissomos, ou seja, para outras organelas. Já as proteínas nos ribossomos que estão, as proteínas sintetizadas nos ribossomos que estão ligados à membrana do retículo endoplasmático, elas são transportadas para o interior destes, tá? Então são transportadas para o interior destes e aí, obviamente, todo o processo que a gente já comentou. Passam por processo de maturação, são enviadas para o complexo de Golgi, entram no complexo de Golgi, vão ser empacotadas, passar por outros processos de metabolismo e posteriormente a isso provavelmente serão eliminadas em vesículas no processo de secreção celular. Tá? Então existem essas duas situações que é o que você está vendo aí. Então ribossomo livre no citoplasma, produzindo proteínas que podem ser endereçadas ao núcleo, mitocôndria, cloroplasto e peroxissomo. Ou, no caso daquelas que são sintetizadas por ribossomos aderidos à membrana do retículo endoplasmático, a mesma pode ficar dentro do retículo endoplasmático, no lume, ou ser enviada para a membrana plasmática, vesículas secretoras, ou até mesmo os próprios lisossomos, organelas relacionadas com a digestão celular, que vamos ver mais à frente. Aqui nessa imagem, gente, vocês têm os ribossomos sintetizando as proteínas. Então, os ribossomos aí estão representados por essas estruturas em laranja. O RNA mensageiro ele está sendo lido, é uma fita em azul que está sendo lida, né? Ela está passando por dentro do ribossomo, ali no sítio do RNA mensageiro. E à medida que o ribossomo vai sintetizando a proteína, perceba que essa proteína representada aí por essa estrutura em verde, né, esse fio em verde, tem uma parte da proteína que não é de coloração verde, sim de coloração vermelha. O que é essa estrutura em vermelho? Essa estrutura em vermelho é o que a gente chama de sequência sinal, né? Então, os últimos aminoácidos, digamos assim, então a parte aminoterminal de uma proteína, acaba sendo constituída de uma sequência de aminoácidos específica para ser reconhecida pela membrana plasmática por estruturas proteicas ou glicoproteicas, na verdade, da membrana plasmática, para que a partir disso
essa proteína possa entrar na, na membrana, atravessar a membrana plasmática, no caso, né? Lembrando que essa membrana plasmática não é da célula. Essa estrutura que você está vendo aí representa o retículo endoplasmático. Tá? Então a parte de fora todinha é citoplasma, e dentro desta bolsa cinza, essa grande bolsa cinza que você está vendo aí, está o espaço interno do retículo endoplasmático, a cavidade interna do retículo endoplasmático, certo? Então o ribossomo sintetiza a proteína fora, e aí essa proteína ela é direcionada para dentro do retículo endoplasmático. A bem da verdade, a gente já comentou sobre isso, né? Então as proteínas elas podem ser transportadas para dentro do retículo endoplasmático durante a síntese das mesmas lá nos ribossomos que estão ligados às membranas do retículo endoplasmático. Então a tradução vai acontecendo e simultaneamente a isso a proteína é enviada para dentro do retículo endoplasmático. Tá? Na célula dos organismos mais complexos, como é o caso dos mamíferos, a maioria das proteínas entra no retículo endoplasmático simultaneamente ao processo de tradução. Então vai traduzindo e a proteína já vai entrando no retículo endoplasmático. Esse retículo endoplasmático está associado a ribossomo, gente. Então esse ribossomo começa a fazer a tradução do RNA mensageiro, a síntese da proteína, e essa proteína já vai entrando no retículo endoplasmático. Tá? Então seria mais ou menos isso. No entanto, é necessário que exista essa sequência sinal. Tá? São elas que vão possibilitar a entrada da proteína no retículo, né? A passagem dela pela membrana plasmática. Inclusive, estes aminoácidos que são utilizados aí como sequência sinal, eles são de caráter hidrofóbico, para que exista essa compatibilidade, né, com a bicamada de fosfolipídios. Tá? Aqui, gente, é possível se perceber a estrutura da proteína com o seu sinal, né, a sequência sinal da proteína. O mecanismo ele de direcionamento dessas proteínas para dentro do retículo endoplasmático, durante o processo de tradução, ele já está bem compreendido, né? Então a sequência sinal, que é essa que você está vendo aí, ela tem aproximadamente 20 aminoácidos, tá? Os mesmos eles são dotados, como eu já falei agora há pouco, de características hidrofóbicas, são hidrofóbicos, geralmente na região amino-terminal da cadeia polipeptídica, né? E com pontos específicos, como é o caso aqui do sítio de clivagem, responsável pela retirada da sequência sinal e liberação. É o ponto justamente onde você quebra e libera a proteína para que ela seja utilizada dentro do lúmen, na verdade, dentro da estrutura do retículo endoplasmático, seja enviada, por exemplo, pode ser enviada para o complexo de Golgi para ser empacotada e assim por diante. Né? Seria o ponto de clivagem aí, onde você tira a sequência sinal e fica só realmente a proteína. Nesse slide, pessoal, eu coloquei para vocês alguns tipos de sequências sinais que são utilizadas para endereçamento de proteínas, ou seja, direcionamento das proteínas para um determinado alvo dentro da célula, para um determinado endereço, digamos assim, tá? Então nós temos, né, embaixo nessa tabela, você tem exemplos de sequências, elas estão aí marcadas, tá? E você tem, por exemplo, aquelas que precisam ser importadas para dentro do núcleo, então elas vão ter essa sequência de lisina, depois o aminoácido arginina e posteriormente uma lisina. Tem aquelas que precisam ser exportadas do núcleo, tá? Então elas precisam desse sinal que você está vendo aí. Tem as que são importadas para mitocôndria, para plastídeos, para peroxissomos, importadas para dentro do retículo endoplasmático. Tá?
Então, são alguns exemplos que eu coloquei aqui para vocês. Assim que essas proteínas elas saem dos ribossomos, que é o que você está vendo aqui, né, a proteína sendo produzida, né, pelo ribossomo, exatamente no momento em que ela sai do ribossomo, ela acaba se ligando com essa estrutura que você está vendo em verde aí, ó, que é a chamada partícula de reconhecimento do sinal. Como você viu comigo anteriormente, existe uma sequência de alguns aminoácidos na proteína que vão servir de sinal para a entrada no retículo endoplasmático. Lembre-se, isso está acontecendo no citoplasma, o ribossomo está traduzindo o RNA mensageiro para produzir a proteína, e essa proteína precisa entrar no retículo endoplasmático. Para que isso aconteça, a proteína possui uma sequência de aminoácidos e essa sequência precisa ser identificada na membrana plasmática do retículo endoplasmático. Esse processo de identificação da sequência sinal começa com essa estrutura que nós chamamos de partícula de reconhecimento de sinal, o chamado SRP. E o que é esse SRP? Esse SRP, gente, ele nada mais é do que um complexo de polipeptídeo e de RNA, tá? Esse SRP, ele vai se ligar no ribossomo, que é isso que você está vendo aí, ó, tanto no ribossomo quanto na sequência sinal. E aí ele inibe a tradução e direciona todo esse complexo, né, toda essa estrutura, para o retículo endoplasmático rugoso através da ligação ao receptor de SRP. O SRP não grudou no ribossomo e na sequência sinal da proteína? Depois, essa estrutura toda vai ser levada lá para aquela estrutura em azul, azul marinho, que você está vendo, grudada na face externa da membrana do retículo endoplasmático. Está vendo aí, ó? É o receptor de SRP. Então, o SRP, um complexo de proteínas e RNA, de polipeptídeo RNA, que se junta com o ribossomo e posteriormente leva todo o complexo SRP, ribossomo e proteína para acoplar no receptor de SRP, que é o que você está vendo aí, certo? Na membrana do retículo endoplasmático. Essa ligação com o receptor, ela libera o SRP, né? Você percebeu ali que o SRP, no passo número 3, está escrito aí STEP 3, né? No passo número 3 já não existe mais o SRP verdinho, né? Não existe porque ela liberou, tá? O receptor de SRP, ele liberou. Então, a ligação com o receptor libera o SRP tanto do ribossomo como da sequência sinal da cadeia polipeptídica que está surgindo, que está crescendo, certo? O ribossomo vai se ligar, posteriormente a isso, a um complexo de transporte de proteínas na membrana do retículo endoplasmático. O ribossomo gruda nesse complexo. Tá? E aí a sequência sinal, ela é inserida em um canal, que é esse canal que você está vendo aí, ó, o chamado translocon. Vocês conseguem perceber aí a presença do canal onde a proteína ela é inserida? Tanto a proteína sinal, para ser identificada, quanto o polipeptídeo crescente. Você consegue perceber aí? Né? A transferência do ribossomo da SRP, tá? A SRP, gente, a partícula de reconhecimento de sinal, para o translocon, ela permite que a tradução continue de novo. Né? Quando você transfere do ribossomo a SRP para o translocon, a tradução continua de novo. Ela volta a acontecer. E a cadeia polipeptídica que está sendo produzida, ela é transferida diretamente para dentro desse canal do translocon através da membrana do retículo endoplasmático. Seguindo o processo de tradução, simultaneamente ao processo de tradução. Dessa forma, gente, o processo de produção da proteína, ou seja, o processo de síntese das proteínas, direciona, né, de maneira diretamente, a transferência da cadeia dessa proteína, a cadeia polipeptídica que está nascendo, né, crescente, como a gente chama, através do translocon e para dentro do retículo endoplasmático.
assim que o transporte se inicia, a sequência sinal ela é clivada, tá, gente? Então existe uma enzima específica para cortar o sinal de reconhecimento, tá? A sequência sinal. Uma proteína, é uma enzima específica capaz de quebrar, clivar significa quebrar, tá? A sequência sinal, ou seja, é uma peptidase sinal, é o que a gente chama de peptidase sinal. Ela é responsável por clivar, depois que a proteína já foi apresentada ao translocon, ela já está inserida no translocon, já liberou o SRP, ele já foi liberado, né? Aí essa enzima ela se apresenta, vai lá e pá, corta a sequência sinal, porque a sequência sinal realmente ela só servia para apresentar a proteína para a membrana plasmática, gente. Então já não precisa mais dela. Então essa peptidase sinal vai lá, corta e o polipeptídeo está liberado para o interior do retículo endoplasmático, né? A proteína está liberada para o interior do retículo endoplasmático, que é isso que você está vendo aí, ó. Já no step número 5, passo número 5 lá, ó. Tá vendo? Já houve a clivagem da sequência sinal pela peptidase sinal, e o que você tem aí é a proteína propriamente dita, digamos assim. Many proteins need to enter the ER for modification with sugars. This occurs at the same time that they are being synthesized by the ribosome. Translation begins with synthesis of a short signal peptide sequence. A signal recognition particle, a protein complex, binds to the signal peptide while translation continues. The SRP then binds to its receptor in the ER membrane, anchoring the ribosome. The ribosome binds its receptor, and the signal peptide meets the protein translocator. Translation proceeds, and the protein passes through the translocator. The signal peptidase cleaves the signal peptide, leaving the new protein molecule in the lumen of the endoplasmic reticulum. Aqui nesse slide, gente, a gente consegue perceber uma das funções do retículo endoplasmático, tá? O que está acontecendo aqui é que a proteína ela está sendo empacotada, né? Então, como a gente já viu anteriormente, as proteínas são transportadas através da membrana do retículo endoplasmático como cadeias de polipeptídeos, né, não dobradas, tá? Elas precisam ser dobradas, elas precisam assumir a forma tridimensional delas para que elas possam realizar suas funções. Só que elas são transportadas para dentro do retículo endoplasmático não dobradas, né, durante o processo da tradução. Então, enquanto a tradução está acontecendo, elas estão sendo enviadas para dentro do retículo endoplasmático, dentro daquele esquema que a gente viu do translocon e tudo mais. No entanto, elas não estão dobradas. Esses polipeptídeos, né, eles acabam passando pelo processo de dobramento, né, e transformação em suas estruturas tridimensionais dentro do retículo endoplasmático, auxiliados por um grupo de proteínas que a gente chama de chaperonas, com SH, tá, gente? Chaperonas. Aí, nesse slide, eu tenho um exemplo de uma chaperona que é a BIP, BIP. Você está vendo essa proteína laranjada que está recebendo o polipeptídeo à medida que ele está entrando no retículo endoplasmático. Ao que parece, ela se liga à cadeia polipeptídica não dobrada quando essa está passando pela membrana. Então, ela serve como mediadora aí no processo de dobramento dessa proteína e montagem, tá, das múltiplas subunidades dessas proteínas dentro do retículo endoplasmático, tá? As proteínas, elas corretamente unidas, elas são liberadas depois da BIP e outras chaperonas ficam responsáveis aí por dar continuidade ao que ainda precisa ser enviado para o complexo de Golgi e assim por diante. Então essa seria uma das funções, né, que é o dobramento de proteínas
a maturação do polipeptídeo, ele precisa assumir essa forma tridimensional dele, é realizado por proteínas que são chamadas de chaperonas, então proteínas do grupo das chaperonas, aí como exemplo o HSP70, a BIP, né? Tudo isso dentro do retículo endoplasmático, então é mais uma função do mesmo, o dobramento ou amadurecimento de proteínas. Além da função de transporte de substâncias, a função associada à síntese de proteínas, como nós já vimos, a função de dobramento dos polipeptídeos ou das proteínas, como a gente acabou de ver, o retículo endoplasmático ele também tem a função de glicosilação, ou seja, ele tem como função inserir ou adicionar moléculas de açúcar, né, ou seja, glicídios, nas proteínas e nos lipídios, sintetizando assim, ou seja, formando assim as glicoproteínas e os glicolipídios. Então, a glicosilação nada mais é do que um processo através do qual açúcares são adicionados em proteínas e lipídios, transformando esses últimos, ou transformando as proteínas e os lipídios, em glicoproteínas e glicolipídios. Na imagem aqui, eu consigo mostrar para vocês, inclusive, esse processo, que é um processo que é pós-tradução das proteínas, o processo de glicolização, né? Glicosilação. A adição, no caso dessas moléculas de glicose às proteínas e aos lipídios, né? Então fica bem evidente. Eu vou mostrar para vocês mais ou menos o que acontece e aí dá para a gente entender. Da esquerda para a direita eu tenho a proteína sendo inserida através do translocon e próximo já a essa proteína uma estrutura chamada dolicol, né, que é essa estrutura de constituição lipoproteica mergulhada na membrana do retículo endoplasmático, e associada a ela eu tenho alguns resíduos de glicídios. A brincadeira começa da seguinte forma: dentro do retículo endoplasmático, né, enquanto está acontecendo o processo de tradução dessa proteína, né, do polipeptídeo, a gente consegue perceber que são inseridos alguns resíduos, né? Os oligosacarídeos estão constituídos em 14 resíduos de açúcares, que é o que a gente está vendo aí, são adicionados aos resíduos de asparagina. Como assim asparagina? A asparagina é um aminoácido. Esse aminoácido vai estar na proteína que está passando ali pelo translocon. Se você olhar com atenção, você vai identificar uma seta onde você tem escrito ASN. Esse aí é o resíduo de asparagina, que vai funcionar como receptor dos 14 resíduos de açúcar que estão sendo preparados para serem inseridos na fita de proteína, na molécula de proteína nascente, no polipeptídeo nascente. São 14 resíduos de açúcares que inclusive você consegue contar aí, né? Então são duas bolinhas azuis, são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 bolinhas de coloração vinho ou vermelho escuro, né? E 3, que são as que estão mais embaixo, bolinhas de um vermelho um pouco mais claro. Se você contar tudo, você identifica 14 resíduos de açúcar que vão se ligar ao resíduo de asparagina, lá no polipeptídeo. Tá? Esse oligosacarídeo, né, ou seja, esses 14 resíduos de açúcares, ele é sintetizado em uma estrutura lipídica, um suporte lipídico, que é o dolicol, esse que você está vendo aí, ó, né?
o suporte lipídico associado à membrana plasmática, ou ancorado, na verdade, à membrana plasmática não, minto, a membrana do retículo endoplasmático. Este é, então, transferido como uma unidade para os resíduos de asparagina, que é isso que você está vendo aí, ó. Os aceptores, né, dos resíduos de asparagina. Dá para perceber perfeitamente aí, né? E posteriormente a isso, 4 resíduos de açúcares são removidos no processo de maturação dessa molécula, né? Então, 4 resíduos de açúcares são retirados. Primeiro são tiradas 3 resíduos de glicose. Você consegue perceber facilmente aí os 3 resíduos de glicose retirados. São as 3 bolinhas lá de baixo, as de vermelho claro, né? E depois é retirado um resíduo de maltose, completando assim a modificação da estrutura como um todo e preparando a mesma para ser enviada para o complexo de Golgi, né? Então essa glicoproteína, né, formada aí por esse oligosacarídeo e mais o polipeptídeo nascente, então essa glicoproteína acaba sendo endereçada agora para o complexo de Golgi. Então aí mais uma das funções do retículo endoplasmático, além de síntese de proteína, transporte dessas substâncias e dobramento das proteínas, eu tenho a glicosilação, que nada mais é do que a inserção de resíduos de glicídios ou de açúcares nas próprias proteínas ou até mesmo nos lipídios, formando as glicoproteínas ou glicolipídios. Nos lipídios a gente vai ver mais à frente, porque ainda não falamos na síntese de lipídios, como uma das funções também dos retículos endoplasmáticos. Como eu havia dito anteriormente, além das atividades de processamento das proteínas que são secretadas, né, e de membrana, o retículo endoplasmático ele é o principal local também da síntese de lipídios de membrana. Então, eles são produzidos, são sintetizados no retículo endoplasmático, mais especificamente o retículo endoplasmático liso, né? Eles são sintetizados em associação com membranas celulares, que já estão presentes, obviamente. A própria membrana do retículo endoplasmático acaba auxiliando no processo de síntese desses lipídios, e não no meio do citosol, ou seja, do citoplasma, né? Apesar de que alguns dos lipídios eles podem até ser sintetizados em associação com outras membranas, mas a maioria é sintetizada no retículo endoplasmático. E aí eles são transportados do retículo endoplasmático, esses lipídios, para os seus destinos finais, através de vesículas ou até mesmo por proteínas transportadoras. As membranas das células eucarióticas, elas são compostas por 3 tipos principais de lipídios, e isso você não pode esquecer, e a gente já comentou quando falávamos em bioquímica celular. Seriam eles os fosfolipídios, os glicolipídios e o colesterol. A maioria dos fosfolipídios, que são os componentes estruturais básicos da membrana, acaba sendo derivada do glicerol, e eles são sintetizados do lado citosólico da membrana do retículo endoplasmático, tá, gente? São sintetizados no lado do citoplasma da membrana do retículo endoplasmático a partir de precursores citosólicos solúveis em água, estruturas que são solúveis em água, que vão utilizar como precursores da síntese desses lipídios. O lado citosólico significa dizer que é a parte do retículo endoplasmático que está para o citoplasma, e não a parte do retículo endoplasmático que está voltada para a sua face interna. Então a membrana plasmática, a membrana do retículo endoplasmático, ela tem uma face que está voltada para o citoplasma ou citosol e a outra face que está voltada para o interior do retículo endoplasmático, que a gente chama de lúmen. Os lipídios eles são sintetizados na face que dá para o citosol, a partir de estruturas que são passíveis ou solúveis de estarem, ou melhor, são solúveis ou passíveis de estarem entrando em contato com a água. Na imagem eu consigo identificar a síntese de novos lipídios na membrana
do retículo endoplasmático, só que isso acontecendo na face citosólica, ou seja, a membrana do retículo endoplasmático é uma bicamada de fosfolipídios, mas a síntese de novos fosfolipídios acontece na face desta membrana plasmática que está para o citosol, que está para o citoplasma, que é essa face que está voltada para a parte de cima da figura, né? No entanto, existem enzimas chamadas de flipases, fli com F, tá, gente? F de faca, flipases. E estas flipases, elas são capazes de pegar essas estruturas polares, as cabeças polares dos fosfolipídios, e transferir as mesmas para a face da membrana do retículo endoplasmático, que dá para o lúmen do retículo, tá? Então é o que você está vendo nessa imagem, a flipase fazendo com que o crescimento ele aconteça em ambas as porções da bicamada de fosfolipídios. A animação que nós temos aqui nesse slide, ela deixa bem claro tudo isso que nós conversamos até aqui. Então eu tenho em roxo, na parte superior da imagem, o que seriam as vesículas do retículo endoplasmático. É um retículo endoplasmático rugoso, obviamente, a gente consegue perceber os grânulos de ribossomo aderidos. Mas o interessante notar aqui é a saída da vesícula do retículo endoplasmático, a passagem dessas vesículas contendo, obviamente, proteínas e lipídios, passando para o complexo de Golgi, entrando em uma das faces do complexo de Golgi, e posteriormente saindo desse complexo de Golgi também e direcionando-se para a membrana plasmática. Num processo de secreção celular, obviamente, essas substâncias vão ser eliminadas. O que é preciso que fique claro para vocês é que tanto lipídios como proteínas trafegam por essa via secretora em vesículas de transporte, que é isso que você está vendo aí. Essas vesículas de transporte, elas brotam da membrana de uma organela e então se fundem com a membrana de outra organela. É mais ou menos isso que você está vendo aí. De forma que moléculas são exportadas do retículo endoplasmático em vesículas que vão brotar do retículo endoplasmático de transição, né, que seria essa face do retículo endoplasmático que está voltada para o complexo de Golgi, ou seja, o retículo endoplasmático de transição, e carregam sua carga, né, primeiro para o compartimento intermediário dessa região retículo endoplasmático complexo de Golgi e depois para dentro do complexo de Golgi. Então a vesícula ela sai do retículo endoplasmático através desse retículo endoplasmático de transição e se associa com o complexo de Golgi. As etapas subsequentes nessa via de secreção, elas envolvem transporte de vesícula entre diferentes compartimentos do complexo de Golgi, tá? E do complexo de Golgi para outras organelas, como é o caso dos lisossomos, que são organelas relacionadas com a digestão da célula, relacionadas com o processo de eliminação de partículas da própria célula, por autofagia, autólise, né? E a membrana plasmática. Então, são endereçados do complexo de Golgi para os lisossomos ou para a membrana plasmática, né? Em cada caso, essas proteínas, no lumen de uma determinada organela, ou seja, no interior dessas organelas, elas acabam sendo empacotadas para dentro das vesículas de transporte, né, que está brotando e que acabam sendo liberadas no lumen da organela receptora após a fusão dessa vesícula. Então, essas proteínas de membrana e lipídios, elas são transportadas da mesma forma, são similarmente transportadas. E é significativo observar que a orientação, né, direcionamento das mesmas é mantido enquanto as mesmas viajam de uma organela para outra, né, ou então de uma organela para a membrana plasmática. A gente pode dizer que o complexo de Golgi ou o aparelho de Golgi, ele acaba funcionando como uma fábrica onde as proteínas que são recebidas do retículo endoplasmático são
adicionalmente processadas. Então já existe um processamento, obviamente, das proteínas lá no retículo endoplasmático, mas quando elas chegam no complexo de Golgi, elas sofrem outros processamentos. Elas são processadas e separadas para que elas sejam transportadas para os seus destinos, né? Então esses destinos eles podem ser endossomos, que são vesículas que ficam no interior do citoplasma, as células. Os lisossomos, também vesículas, só que aí relacionadas com funções específicas, que a gente vai ver mais adiante. A própria membrana plasmática, ou até mesmo fenômenos de secreção celular, né? Então, tudo isso relacionado aos destinos que as substâncias que estão vindo do retículo endoplasmático e passando pelo complexo de Golgi podem tomar. Além disso, né, como a gente já observou anteriormente, glicolipídios e esfingomielina, né? A esfingomielina, já comentada por nós lá na frente, quando falávamos, lá atrás, na verdade, quando falávamos em lipídios. Então, ambos, tanto os glicolipídios quanto a esfingomielina, são sintetizados dentro do aparelho de Golgi ou complexo de Golgi, né? Para ter uma ideia, existem situações em que a função dos mesmos acaba estando relacionada com outros temas, outros contextos, como é o caso de células vegetais, por exemplo. Então, nas células vegetais, o complexo de Golgi ele serve como ambiente ou sítio, né, local, onde os polissacarídeos complexos da parede celular acabam sendo sintetizados. E aí você percebe que essa organela acaba tendo um espectro amplo de atividade relacionada a processamento de constituintes celulares que passam pela via secretora, né? Essa via secretora que a gente já comentou. Com relação à estrutura morfológica, o complexo de Golgi ele é composto por sacos ou cisternas, né, envoltos por membranas achatadas e vesículas associadas, que é isso que você está vendo aí na imagem. Uma das características interessantes é que o complexo de Golgi ele possui polaridade distinta no que diz respeito à estrutura e também à função. As proteínas do retículo endoplasmático, quando elas saem do mesmo e caminham em direção ao complexo de Golgi, elas entram pela face cis, que é essa que você está vendo aí em cima, né? Então, essas vesículas em amarelo estão vindo do retículo endoplasmático, seja o liso ou seja o rugoso, e vão entrar no complexo de Golgi pela face cis, seria a face de entrada no complexo de Golgi, que é convexa, digamos assim, né? E habitualmente, geralmente, está orientada em direção ao núcleo. Obviamente, está vindo do retículo endoplasmático, essa face cis está voltada para o núcleo da célula. E aí, estas vesículas, então, são transportadas através do complexo de Golgi e acabam saindo do mesmo, saem do complexo de Golgi através da sua face côncava, que é a face trans, a face de saída. Enquanto eles estão passando ali, essas vesículas estão passando pelo complexo de Golgi, as proteínas vão sendo modificadas, vão sendo empacotadas e separadas para que as mesmas acabem sendo direcionadas ou transportadas para os seus destinos finais dentro da célula, tá? Então, eventos distintos de processamento e separação aparentemente ocorrem em uma sequência ordenada dentro de diferentes regiões do complexo de Golgi. Só para você ter uma ideia, uma das funções do complexo de Golgi é o processo de glicosilação. Ou seja, a glicosilação que nós já tínhamos comentado como sendo também de responsabilidade do retículo endoplasmático, ou seja, a inserção de açúcares, né, tanto em proteínas quanto em lipídios, formando glicolipídios e glicoproteínas, a glicosilação também ela ocorre no complexo de Golgi. Na verdade, ela é finalizada no complexo de Golgi, tá, gente? E ela é de fundamental importância. Veja, uma glicosilação
trata de maneira diferenciada pode dizer se aquela substância que está sendo empacotada e secretada pelo complexo de Golgi deve ir em direção à membrana plasmática, dentro de uma vesícula, né, dentro de uma bolsinha, ou deve ir para dentro de um lisossomo, deve constituir um lisossomo. Eu preciso que vocês lembrem, né, na verdade, daqueles 14 resíduos de açúcar que nós vimos lá quando falávamos em glicosilação, ou seja, onde a proteína ela era conectada justamente nos resíduos de aminoácidos específicos da mesma, eram adicionados oligosacarídeos, mais especificamente 14 resíduos de açúcar. Olha só o que acontece. Quando esses resíduos de açúcar passam pelo retículo endoplasmático, eles têm a glicose e alguns resíduos de manose retirados. Quando chegam no complexo de Golgi, esses resíduos de manose eles podem ser retirados, né? Ou seja, é feita a remoção. Uma das possibilidades que existe é a remoção de alguns desses resíduos de manose, mais especificamente a remoção de 3 resíduos de manose. E aí depois a adição de uma sequência de N-acetilglicosamina e mais algumas outras coisas que a gente não vai entrar em detalhes, mas eu só preciso que você entenda que se eu fizer a retirada destes 3 resíduos de manose, no final do processo o que eu vou ter é uma estrutura que precisa ser endereçada à membrana plasmática. Tá? Então, realizou-se um processo de glicosilação, onde o resultado deste processo é um pacote contendo substâncias que devem ser endereçadas à membrana plasmática. No entanto, se ao invés de você fazer a retirada desses 3 resíduos de manose, né, se ao invés disso você iniciar um processo de fosforilação da manose, esse teu produto ele é endereçado aos lisossomos, né? Então você percebe aí que o processo de glicosilação de proteínas no complexo de Golgi está diretamente relacionado com o endereçamento destas substâncias pós o complexo de Golgi, ou seja, devo mandar para um lugar ou devo mandar para o outro, depende, por exemplo, do tipo de glicosilação que vai ser realizado. Bom, a partir daqui a gente começa a falar sobre os lisossomos. Na verdade, a gente, em alguns momentos, nos slides anteriores, chegamos a citar a presença destas organelas, uma vez que o processo ele é contínuo e em um dado momento as secreções elas iam sair do retículo, passar para o complexo de Golgi, inevitavelmente chegando em vesículas como os lisossomos. Mas o que seriam então esses lisossomos? Bom, gente, os lisossomos eles são organelas envoltas por membranas, semelhante ao que acontece com o complexo de Golgi, semelhante ao que acontece com o retículo endoplasmático. São organelas que você vai encontrar no citoplasma das células, envoltas por retículo, ou melhor, por membrana plasmática, né? Na verdade, por membranas de constituição semelhante à membrana plasmática, mas que contém uma variedade de enzimas capazes de hidrolisar todos os tipos de polímeros biológicos, proteínas, ácidos nucleicos, carboidratos, lipídios. Então, todos esses polímeros são passíveis de serem hidrolisados através de enzimas contidas dentro dos lisossomos. Estas unidades, ou seja, os lisossomos, eles funcionam como um sistema digestivo da célula. Tá? Então, o processo de digestão celular a gente pode atribuir como sendo uma das funções dos lisossomos. Então, os mesmos acabam servindo tanto para degradar material captado do exterior da célula, né, como também para digerir componentes que já não são mais utilizados dentro da própria célula, ou seja, estruturas ou unidades intracelulares que já são obsoletas, né? Ou organelas que já não são mais utilizadas, organelas que entraram num processo de envelhecimento tal que precisam ser eliminadas, o processo de apoptose, caracterizado por morte celular,
tudo isso está ligado com os lisossomos. Na forma mais simples, os mesmos eles acabam sendo vistos como vacúolos esféricos, né, densos, mas já a estrutura morfológica acaba variando vez por outra, tá, gente? Principalmente no que diz respeito ao tamanho, por conta dos mesmos acabarem sendo influenciados por aquilo que eles acabaram de captar no processo de digestão. Então, os lisossomos, eles representam, assim, organelas morfologicamente distintas, né, diversas, digamos assim, definidas pela função que os mesmos apresentam, a função comum que os mesmos apresentam de degradar material intracelular. Então seria mais ou menos isso. Os lisossomos possuem como função básica a degradação de material intracelular. Se esse material vai ser oriundo de um processo de digestão da célula, como a fagocitose, a pinocitose, que a gente já comentou em aulas anteriores, bom, através da formação, respectivamente, de um fagossomo ou um pinossomo, isso não importa. Ou pode ser por conta de digestão, ou pode ser por simples autólise, né, eliminação de estruturas internas da célula, ou autofagia, né, que é o mais comum, quando você tem uma organela que precisa ser, já é obsoleta, já não está mais sendo utilizada, partes integrantes da célula que precisam ser renovadas. Então, o processo de autofagia é caracterizado justamente pela presença dos lisossomos cooperando no processo de eliminação daquilo que existe no interior da célula, ou seja, degradação de compostos intracelulares é a principal responsabilidade ou função do lisossomo, dos lisossomos. Os lisossomos, gente, eles possuem cerca de 50 enzimas capazes de degradar uma considerável gama de substâncias, tá? Hidrolisando proteínas, DNA, RNA, polissacarídeos, lipídios, né? Então todos esses polímeros que nós já havíamos comentado em aulas anteriores. Para você ter uma ideia, existem casos em que algumas mutações, né, algumas modificações em genes que codificam para essas enzimas responsáveis pela hidrólise, pelo metabolismo dessas substâncias, são responsáveis por mais de 30 tipos de doenças genéticas humanas diferentes, né? São as chamadas doenças de armazenamento dos lisossomos. Então, uma mutação num gene faz com que a proteína, ao ser produzida, seja produzida de maneira errada ou até mesmo não seja produzida, e isso, obviamente, quando se trata de uma enzima diretamente relacionada com o processo de metabolismo dos lisossomos, né, das reações químicas que acontecem com os lisossomos, o que você tem são as chamadas doenças de armazenamento dos lisossomos. Por quê? Porque simplesmente o material não degradado, né, que deveria ser degradado, ele acaba se acumulando dentro dos lisossomos dos indivíduos afetados. Então você imagina o que é um lisossomo que engloba um fagossomo, por exemplo, né? Então a célula, por fagocitose, engloba uma partícula e o lisossomo se aproxima para poder se fusionar, se fundir com o fagossomo e digerir o que tem no fagossomo. O problema é que o lisossomo não é dotado das enzimas necessárias para hidrolisar essa substância. O resultado é que essas substâncias vão se acumular no interior dessas vesículas, né? A maioria dessas doenças resulta da deficiência de uma única enzima lisossomal, né? Por exemplo, é o que acontece com a doença de Gaucher. Doença de Gaucher, que é essa que você está vendo aí, e que acaba sendo mais comum desses distúrbios relacionados com a deficiência de uma enzima lisossomal, uma enzima do lisossomo. Ela resulta, a doença de Gaucher, de uma mutação no gene que codifica uma enzima lisossomal necessária para a quebra de glicolipídios. O resultado é esse que você está vendo aí, né? Você tem como principais sintomas
anemia moderada a grave, né? É o que a gente tem aí nessa imagem. Aumento do fígado, de moderado a grave, aumento do baço, a chamada hepatoesplenomegalia, também comum em algumas outras patologias. Você tem problemas de infiltração óssea, crise óssea, ou seja, com problemas de inflamação e tudo mais, e necrose, ou seja, morte do tecido ósseo. Também ocorre em casos de trombocitopenia moderada ou grave, ou seja, formação de trombos, né, que causam aí um problema de circulação, principalmente nos membros inferiores. O baço evidenciado aí na imagem abaixo, onde eu tenho um órgão normal, né, bem pequeno, de tamanho bem menor, e próximo a ele um baço de uma pessoa com doença de Gaucher. À esquerda, uma criança com hepatoesplenomegalia causada pela doença de Gaucher. Obviamente que antes do tratamento, o tratamento é feito como? O tratamento é feito com a administração da enzima, né, intravenosa. Você fornece para a pessoa a enzima lisossômica que ele não tem, né, não tem por conta da mutação que o mesmo apresenta no gene responsável pela síntese dessa enzima. Então, aí um exemplo clássico da necessidade de uma manutenção, ou melhor, de uma eficácia com relação às atividades dos lisossomos. Todas as enzimas que são depositadas no interior do lisossomo, ou seja, todas as enzimas lisossomais, digamos assim, são hidrolases ácidas, ou seja, são enzimas que degradam outras substâncias por hidrólise, mas que necessitam que o meio tenha condições de pH baixo, ou seja, pH ácido. Ou seja, são hidrolases ácidas, que são ativadas no pH ácido, de aproximadamente 5, pH igual a 5, é isso que você está vendo aí. Então imagina que nessa imagem que eu estou mostrando para vocês aqui, toda essa bola cinza é um lisossoma, e dentro eu tenho as hidrolases ácidas, eu tenho nuclease, protease, glicosidases, lipase, fosfatase, sulfatases, fosfolipases, todas elas funcionam em pH ácido. Lembra que o pH era um dos fatores limitantes no que diz respeito à atividade das enzimas. Lembra? Você tinha pH, temperatura, concentração do substrato, concentração da enzima, coisas que nós vimos anteriormente. Tá? Então, eu preciso desse pH. Dentro do lisossomo ele é mantido dessa forma, mas elas não funcionam no ambiente externo, ou seja, no citoplasma, fora do lisossomo, elas acabam não conseguindo realizar suas funções porque o pH do citoplasma ele é neutro, em torno de 7,2, como você está vendo aí na imagem, né? É o característico do resto do citoplasma. A necessidade dessas hidrolases lisossomais por um pH ácido dá dupla proteção, digamos assim, contra a digestão descontrolada do conteúdo do citoplasma. Só para você ter uma ideia. Né? Ou seja, mesmo se a membrana do lisossomo fosse rompida, as hidrolases ácidas que acabariam sendo liberadas, elas seriam inativadas no pH neutro do citoplasma. Né? Para manter o pH, olha só como é interessante. A gente volta no aspecto relacionado ao transporte ativo que nós vimos anteriormente. Olha só o quão importante é. Né? Obviamente que aqui não vai ser mais bomba de sódio e potássio, mas continua sendo transporte ativo, porque para poder manter o pH interno ácido, olha só, para quem leu lá aquele material sobre pH que eu mandei, para poder manter o pH interno aí do lisossomo ácido em torno de 5, que você está vendo, os lisossomos eles devem concentrar ativamente no interior dos mesmos íons H+, prótons. Isso é realizado através de uma bomba de prótons, não é a bomba de sódio e potássio, mas é um transporte ativo, é uma bomba de prótons na membrana do lisossomo, que transporta ativamente prótons para dentro do lisossomo a partir do citoplasma. Esse bombeamento ele requer o gasto de energia, mais uma vez é um transporte ativo,
através da hidrólise do ATP para manter a concentração de íons H+, ou seja, de prótons, aproximadamente 100 vezes maior dentro do lisossomo, que é isso que você está vendo aí. Ó. Então, o adenosina trifosfato ATP, ele é convertido em adenosina difosfato, o ADP, com a liberação de um radical fosfato, um átomo de fósforo, para que os íons H+, que estão fora do lisossomo possam ser bombeados para dentro, deixando assim o pH, ou potencial hidrogênio iônico, dentro do lisossomo, ácido, em torno de 5, diferente do citosol, e favorecendo assim a atividade das hidrolases ácidas. Então, um ponto interessante aí que faz você ter que reacessar as nossas conversas anteriores, quando falávamos de transporte pelas membranas e, mais especificamente, o transporte ativo. Uma das funções mais importantes, gente, dos lisossomos é a digestão do material captado de fora da célula através da endocitose. Na imagem que nós temos aí embaixo, na parte lateral aí do slide, eu tenho o processo de endocitose acontecendo do lado esquerdo, né? Endocitose, ou seja, a entrada de substâncias na célula. Essa entrada aí provavelmente ela se deu através do que nós chamamos de pinocitose, por conta provavelmente da formação de uma invaginação ali. Mas enfim, o que interessa é que está acontecendo uma endocitose aí. Mais em cima eu tenho uma outra endocitose acontecendo, só que agora com a formação de pseudópodes, né? Então eu tenho aí uma fagocitose acontecendo. Essa estrutura que você vê em marrom aí é uma bactéria que está sendo englobada pela nossa célula, tá? Então está acontecendo um englobamento aí de partículas do meio externo através de pseudópodes, é o caso clássico de fagocitose, e mais abaixo eu tenho um caso de autofagia, que é quando você tem estruturas já obsoletas no interior da célula e elas precisam ser renovadas, o que nós temos embaixo uma mitocôndria sendo também envolvida por uma vesícula. Tá? Então veja, essa tal endocitose, ela é de fundamental importância para que você possa entender o que vem a ser o lisossomo. O papel dos lisossomos na digestão do material que é captado por endocitose, ele não está somente relacionado com a função dos lisossomos, mas também com a formação desse último, ou seja, do lisossomo. Por exemplo, os lisossomos eles são formados pela fusão de vesículas de transporte, ou seja, vesículas que são brotadas da rede de Golgi, da rede do complexo de Golgi, da face trans do complexo de Golgi, com os endossomos, que contêm as moléculas captadas por endocitose na membrana plasmática. Tá? Dessa forma, a formação do endossomo e lisossomo representa a interação entre a via secretora, pela qual as proteínas lisossomais são processadas, e a via endocítica. São duas vias aí, tá, gente? A via secretora, onde as proteínas lisossomais são processadas, e a via endocítica, pela qual as moléculas extracelulares são captadas na superfície da célula. Então, o material do exterior da célula é captado em vesículas endocíticas, revestidas por substâncias como a clatrina, tá? Que você vai encontrar na membrana das estruturas a clatrina, que brotam da membrana plasmática e depois vão se fundir com os endossomos imaturos. Os componentes da membrana são, posteriormente a isso, são reciclados para a membrana plasmática, né? E os endossomos imaturos acabam amadurecendo gradualmente em endossomos tardios, que são os precursores dos lisossomos. Esses endossomos tardios eles ainda vão se fundir com as vesículas que estão vindo lá do complexo de Golgi. Posteriormente à união dos mesmos, eu tenho, obviamente, que iniciar o processo de
diminuição do pH no interior dessa estrutura para que as hidrolases ácidas possam funcionar dentro do lisossomo. Tá? Então seria mais ou menos isso, que é o que você está vendo aí no slide. Né? Perceba que do lado esquerdo o endossomo ele se forma. Inicialmente eu tenho um endossomo primário, né? Ou um endossomo ainda imaturo, onde você tem escrito Early Endosome, bem em cima aqui, né? Logo após isso, eu tenho um que ele chama de Late Endosome, ou seja, seria um endossomo tardio. Esse endossomo vai se juntar com as vesículas que vieram de lá do complexo de Golgi. A união das vesículas que vieram do complexo de Golgi na via de secreção, né, com o endossomo tardio, que é resultado da via endocítica, vão formar bem aqui, ó, o lisossomo, à direita aqui da tua imagem, o lisossomo. Então, o lisossomo é formado pelas vesículas contendo as hidrolases ácidas que vieram lá do complexo de Golgi, com os endossomos tardios oriundos do processo de endocitose. Tá? Então, isso vai acontecer tanto para esse endossomo tardio aqui, como também para o fagossomo, que nada mais é do que um endossomo resultante do processo de fagocitose, ou os autofagossomos, que são vesículas contendo partes não mais utilizadas pela célula e que precisam ser renovadas. Então, processo de autofagia. Então, o lisossomo é uma organela que só surge após a união de vesículas secretoras com vesículas endocíticas. Então, seria mais ou menos isso.